Senhor Jesus, Divino Mestre, agradecemos a Ti pela oportunidade, pelo ensejo repetitivo que nos tem permitido aqui estarmos reunidos, buscando aprendizagem, estudando de forma sistemática o Apocalipse de João, com base na doutrina espírita e nos trabalhos do nosso irmão Honório de Abreu. Pedimos a Ti a inspiração, o amparo, a orientação, para que nós possamos realizar melhor a nosso alcance. Que assim seja. Muito bem. Dando continuidade, então, ao estudo do Apocalipse, o capítulo 22. Vamos lá fazer a leitura, que sempre fazemos, para nos ambientarmos no texto. 22, versículo 1. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo o sempre. No capítulo 22, nós estamos estudando o versículo 2, cuja análise iniciamos na semana passada. Versículo 2, que traz a seguinte ideia para nós: no meio da sua praça e de uma e de outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Falamos bastante do meio da praça, e hoje nós vamos partir aqui para o próximo ponto do versículo, e de uma e da outra banda do rio. Então, esse rio que estamos trabalhando já aí desde a semana passada, aliás, desde antes, porque já temos estudado o rio desde o versículo 1. Esse trecho de uma e da outra banda do rio define que esse rio tem o seu curso operacional dentro da lei de dualidade. O que quer dizer isso? Quando nós falamos em dualidade, estamos falando em razão e sentimento. A razão adere a uma ideia, concorda com aquela ideia, mas quem vai executar, quem concretiza a ideia, é o sentimento. O sentimento é o gerador dos fatos, dos acontecimentos, das ações. E razão e sentimento simbolizam Adão e Eva, o casal primordial, e o patriarca e a matriarca, porque esse é o processo. O pensamento propõe, que é a razão, e o sentimento executa. Mas nós temos que lembrar que o pensamento tem sua
tem sua origem no sentimento. Os primórdios da evolução, o primeiro sentido que foi desenvolvido por nós é o tato, a sensação. Consequentemente, os desejos, fome, sede, por exemplo, e só depois o pensamento. Então nós estamos estudando um processo de geração, a gênese dos processos do nosso coração, consequentemente no mundo, porque nós é que vamos realizar no mundo as obras de acordo com as ideias, de acordo com os sentimentos, com os desejos. Então nós estamos trabalhando com essa uma e outra banda do Rio, com o plano receptor e o plano doador. Plano receptor, plano doador. É o que nós estamos trabalhando aqui. Recebemos e doamos. Recebemos e doamos. Mas o sentimento está na base e está na criação. Então é um processo aí profundo para nós estudarmos. O rio também pode ser o fluxo do nosso campo de consciência. Aí nós estamos falando do pensamento. E quando falamos em boa noite, quando nós falamos em pensamento, nós sempre estamos falando do conjunto, pensamento e sentimento. Porque, na verdade, são inseparáveis. Difícil dissociarmos em termos espirituais, muito difícil dissociarmos pensamento e sentimento. Então nós vamos lembrar que o primeiro sentido que foi desenvolvido pelo princípio inteligente é o tato, é a sensação, que depois gerou o pensamento. E o pensamento, ele nutre o sentimento que retroalimenta o pensamento. Então é um binômio de forças que ainda vai ser estudado muito ainda no futuro, e nós estamos estudando as bases, certo? Por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo aprendemos que todo pensamento mal decorre de uma imperfeição da alma. Então, todo pensamento bom decorre de uma virtude, de uma qualidade boa da alma. Então, o foco dos nossos processos de transformação moral, consequentemente progresso e evolução, o foco deve ser todo voltado para os sentimentos. E quando Emmanuel trabalha esse assunto no livro Pensamento e Vida, o capítulo da mente, capítulo 1, nós aprendemos ali que é a equação da vida, dos acontecimentos, a nossa atenção está sendo chamada para isso. O reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia. E a ideia determina palavras, atitudes e ações que vão ser correntes que vão nos escravizar às consequências complexas ou válvulas libertadoras, quando forem sentimentos bons. Então, nós estamos falando do rio, é o fluxo. O assunto hoje aqui é desafiador, então nós vamos com calma, porque nós estamos entrando aqui, nós vamos ter que entrar em Gênesis aqui, Gênesis de Moisés, então nós vamos com muita calma, para nós aí conseguirmos passar as ideias. Então, de uma e de outra banda do rio,
Então, nós já vimos aqui, por exemplo, que Emmanuel, quando estuda no livro Pensamento e Vida sobre a mente, que é o espelho da vida, ele vai dizer assim: confinados em que nos encontramos entre a animalidade e a angelitude, nós podemos entender a mente, definir a mente como sendo o campo de nossa consciência desperta em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Então, nós estamos estudando aqui o rio, que é o fluxo de parte de nós, pensamento e sentimento. Então, nós estamos estudando, na prática, a mente, o campo consciente. E nós estamos sendo chamados para uma conscientização do que nós temos como material de trabalho no campo da consciência desperta. Então, no campo da consciência desperta, ele está, nossa faixa de consciência está entre dois departamentos, vamos dizer assim, da casa mental, que é a Arca de Noé. Subconsciente, que é a animalidade, de onde sede dos impulsos automáticos, aí, conforme o mundo maior, sede dos impulsos automáticos. Que são impulsos automáticos? Aqueles que fazemos de forma rotineira, espontânea, sem pensar, como quando alguém nos agride, que nós imediatamente sentimos o reflexo. Sobre o reflexo, nenhum de nós tem o controle. Sobre a emersão do reflexo, nenhum de nós tem o controle. Nós estamos sendo chamados para conscientizarmos da natureza do reflexo. O reflexo é bom ou ele é ruim? Depende do ponto de vista. Reflexo é bom. Não, calma. Eu estou falando. Não, não é bom. Você está no trânsito. Você está no trânsito. O elemento te dá uma fechada. Vem o reflexo. Isso é automático. Sim. É automático. O reflexo nosso ainda é o reflexo da animalidade. O mesmo reflexo do animal que é confrontado na natureza por um predador ou pelo perigo. Se defende. De defesa. O reflexo esboça a emotividade. Então, o reflexo é algo que está aquém, antes da emoção. A não ser que o reflexo seja O reflexo bom é naquele momento. o reflexo é anterior à emoção. A emoção é consequência do reflexo. Quando eu falei O reflexo é o impacto perante o acontecimento. Deixa eu terminar o raciocínio aqui, senão a gente vai. Eu quero chegar no outro ponto aqui. O reflexo é o impacto. Nós vemos o quadro, aquele quadro entra na mente, a luz que entra na mente, e vem a reação, que é o reflexo. Esse reflexo, conforme é o estado evolutivo de cada um de nós, vai esboçar uma emotividade. Conforme o estado evolutivo. Como nós aprendemos com os espíritos, que nós estamos mais próximos da animalidade do que da angelitude, então é preciso que a gente seja honesto e sincero, porque senão nós vamos escamotear a evolução para identificar a natureza da emoção. Senão não tem progresso. Eu tenho que conhecer o reflexo que está emergindo. Tem que conhecer. O reflexo não, a emoção. Certo? Tem que conhecer a emoção. No trânsito, emergiu a raiva.
Emergiu a irritação, o nervosismo. Então eu preciso trabalhar. Um excelente exercício para se conhecer. O trânsito hoje é o melhor. Trabalhar a emoção. Agora, nós não conseguimos mudar a natureza profunda das emoções sem os esforços por domar as inclinações más, consequentemente, novos hábitos. Porque o hábito gera o automatismo. O automatismo gera a rotina que gera a segurança, que é o descanso do Noé. O que é o descanso nesse contexto? O estado de descanso de Jesus, vamos colocar Jesus no que é o Noé, suprassumo do Noé, Jesus, tá? Então, qual que é o descanso que nós estamos buscando? É aquele descanso de Jesus, que Jesus já tem. Quando ele estava ali apertado pela multidão, que uma mulher tocou por trás dele, que ele não estava vendo, e ele perguntou quem foi que me tocou. Os apóstolos ficaram meio irritados, porque disseram assim, olha, é uma multidão em torno, e você quer saber quem foi que te tocou? Aí Jesus deu um tapa de luva. O que foi que ele disse? Não, porque eu senti que de mim saiu uma virtude. Ao contrário deles, que ficaram irritados com aquela pergunta. Então, todos os reflexos em Jesus geram virtudes já. Isso é fruto dos milênios, hábitos, repetição. Isso é descanso. Sabe por quê que é descanso? Porque você não vai entrar em nenhuma esparrela por causa da emoção. Porque no trânsito, se nós vamos dar trela para a emoção, nós vamos entrar em confusão no trânsito, vamos? Bate-boca, discussão, nervosismo, alguém pode ter uma arma. Então não tem descanso, tem complicação. Entenderam o que é descanso? O descanso é um estado de espírito que nós vamos começar a acessar na regeneração. Por que eu estou trazendo isso aqui para o assunto? Porque na regeneração, no conceito de Santo Agostinho, a alma penitente encontra a calma e o repouso termina a sua depuração. É o repouso interno. Não vai ficar lutando mais com perfeições agudas, só com os detalhes. Tá? Então nós temos o rio simboliza esse fluxo de pensamento, que é o fluxo da consciência desperta. Nesse fluxo, como nós trabalhamos com esse fluxo no dia a dia, então emerge o automatismo no passado, a animalidade, e no caso nosso que já temos um certo progresso, emergem também coisas boas, tá? Emergem também coisas boas, porque ninguém aqui, por exemplo, tem o impulso de matar alguém? Tem? Nós não temos mais. Nós temos o impulso de agredir alguém fisicamente? Então o reflexo vai se modificando também. Um hábito. O hábito muda o seu reflexo. Um hábito, minha amiga. Não tem mudança só pelo fluxo de ideia, não. Você vai ler. Eu vou estudar a codificação 24 horas para mudar o reflexo. Não muda. Você tem que praticar. É no trânsito. Na hora que você levou a fechada, como é que você vai mudar o hábito? Você vai ter... O reflexo é natural. Só se você andar de olho fechado. Se você andar de olho fechado, você não vai ter reflexo, você não vai ver nada. Mas aqui que eu estou falando dessa... Calma. Você vai estar no trânsito. Certo? Veio o reflexo, esboçou a emotividade de reagir. Então qual que é o serviço a ser feito aí? Domar a inclinação má. Então você, vamos lembrar de Emmanuel? Reflexo, esboça a emotividade plasma a ideia. Então você vai trabalhar onde? Onde nós vamos trabalhar? Cessear a ideia, porque você não consegue cessear a emoção.
É um trabalho lento. O primeiro movimento é cessear a ideia. Amigos, toda emoção e todo sentimento, vamos repetir para ficar claro, o reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia. A ideia, então na gênese da ideia, da palavra e da ação, está a emoção. Então nós estamos aprendendo a ter maior consciência das emoções, que até é um trabalho da psicologia moderna, chama a atenção para as emoções, para que, porque ato contínuo a emoção vai vir uma ideia. Vamos voltar para o Evangelho, segundo o Espiritismo? Todo pensamento mal resulta de uma imperfeição da alma. O que é imperfeição? Raiva, ciúme, inveja, rancor, irritação, que são nossos sentimentos ainda corriqueiros, com os quais devemos ter atenção, porque eles geram ideia. Quando alguém sente ciúme, ele é envolvido por um desejo de perdoar, de abraçar o outro. É assim que funciona na prática? O ciúme? É. Quando você sente ciúme, é isso que você... Seria raiva, hein? É o contrário. Mesma coisa quando você sente rancor, inveja, cobiça, vaidade. Nós estamos identificando aqui o que sai, o que gera. Certo? O espírita reconhece o verdadeiro espírita por sua transformação moral. Nós podemos até inverter que fica melhor, tá? Por domar as suas inclinações más e por sua transformação moral. Agora, para eu domar a inclinação má, amiga, eu preciso conhecer a inclinação que eu tenho. É o primeiro movimento. Conheço a ti mesmo. Questão 919, conhece a ti mesmo, então eu preciso conhecer. Quando é que eu vou me conhecer na prática? Que eu tenha um laboratório vivo para me conhecer? No contato social, seja no trânsito, seja no lar, seja na rua. Porque nós somos impactados, o espelho, a mente é o espelho da vida. Toda parte. O espelho, ele faz 2 movimentos numa fração de segundo. Capta e reflete. Nossa mente é assim. Então, quando a gente vê alguma coisa, qualquer coisa, é a luz entrando e saindo, capta e reflete. É esse o processo. Muitas vezes nós não temos nem consciência, então a gente se põe a pensar. Nós estamos aprendendo a tomar as rédeas da evolução, que é um conceito que o Honório usava muito, nesses mínimos detalhes. Que é quando eu olho para o mendigo, qual a ideia que vem? Não é isso? Quando eu vejo uma casca de banana na calçada, qual a ideia que vem? Poxa vida, a pessoa jogou e nem apanhou. Perdemos uma oportunidade de fazer o quê? Ir lá apanhar e jogar sem resmungar. E às vezes nem apanha. Às vezes nem apanha. Perceberam a sutileza? Então nós lidamos no campo do fluxo normal da vida, do pensamento, com o que emerge da profundidade e o que desce do plano superior. Pela intuição, pela inspiração. Porque esse movimento aqui do dia a dia, isso é muito importante para nós. Porque esse movimento de entender essa equação do reflexo vai nos dar consciência no dia a dia. Porque quando alguém se aproxima de nós, a gente sente alguma coisa na hora. Ou não é assim com vocês? Nós somos uma geladeira que estamos andando assim, passa a pessoa, chega a pessoa, vizinho, o carro buzinando, e nós ficamos ali impassíveis, nós não sentimos nada, não vem nenhuma ideia. É assim que funciona?
Porque assim age o psicopata, É. que está lá atrás dos processos de evolução. E também é um problema para nós, se nós estamos nesse nível aí. Então, nós estamos trabalhando para identificar, reconhecer a inclinação má, porque nesse jogo, no dia a dia, tem inclinação boa e tem inclinação má. Você vê lá um cachorro abandonado, você tem sente compaixão. Inclinação boa. Não é uma inclinação boa? Compaixão? Mas, Inclinação nobre. mas veja bem, Ju, quando a gente conhece o processo, como está sendo falado agora, fica mais fácil. Mais fácil e Fácil. mais doloroso. Sabe por quê? Porque você vai ter consciência do que você é. Sim. E você não tem controle de reflexo. Mas é muito mais Porque o interessante. reflexo é aquilo que emerge. Ele é inarticulado. Ele é inconsciente. Ele é espontâneo, né? Aí ele vai gerar a emotividade. É o que o pessoal fala, é animal que você está alimentando. Mas isso é muito Aí interessante. só a partir da emotividade é que nós começamos a ter consciência. Mas geralmente a gente explode, passa a emotividade, vem a ideia, depois vem o que vem depois? Arrependimento. Porque a gente não conseguiu segurar. Não é isso que os Espíritos falam na questão 909? As paixões são como um corcel fogoso. Por isso que eu falei, Júlio, que a minha resposta pela hora depende do ponto de vista, porque quando nós já temos essa ideia das coisas, então quando vem o reflexo, mesmo que o nosso reflexo é negativo, é um ensinamento para nós, quando nós temos já estamos querendo fazer essa mudança. Sim, mas nós ainda temos Por isso que eu falei, depende do ponto de mas vista. nós ainda temos no espírito o automatismo da invigilância natural. Sim, sim. E requer um esforço Requer um na esforço. mudança. Isso. Certo? A invigilância natural ainda é tônica. Distração, você está distraído. Tendo essa consciência, Gente, já aconteceu comigo. Eu estou vindo dirigindo o carro, escutando uma palestra, preparando para o estudo, e eu fui pego no contrapé no trânsito, no inusitado do trânsito. Eu fiquei nervoso. Perceberam? Nós não temos controle absoluto. Nós estamos na aprendizagem. Isso é uma palavrinha, Né? invigilância. É a invigilância que ainda é tônica, natural. Natural. Nós temos que ter paciência conosco. É como se Né? você percorresse um caminho todos os dias. Aí vai chegar um momento que você já sabe tão de cor, de Sim. frente para trás, de trás para frente, que você não se atenta para certas coisas, né? Você não tem essa... Sim. Aí vem o inimigo. Exatamente. Pega. na Que surpresa. é o inimigo interno. O inimigo é interno, não é externo. Sim, Né? pois é, na curva. Diga lá, Wanda. Naquela resposta que você deu para ela, você falou para ela que seria mais difícil, não foi? Por é quê? doloroso. Mais dolorosa. Por quê? Porque você quer dizer o seguinte, que por nós termos mais consciência do que nós deveríamos fazer, falhamos, a gente sofre mais. Sofre mais. É. E por ver, e às vezes porque às vezes a pessoa sofre por ver que ela não tem o progresso que ela achava que tinha. Quando a gente pede a prova, né? Amigos, acontece no mundo espiritual, tá? Muito complexo. Acontece no mundo espiritual, tá? Livro Sexo e Destino do André Luiz. Aquele espírito lá, o Pedro Nava, que já era um instrutor de 40 anos. Quando ele chegou no lar, que ele viu o obsessor assediando a filha, ele partiu para cima e socou o obsessor. Camilo Chaves. Não, minto, o obsessor não. Não, Ele socou o encarnado. Achou genro que dele. socou, O né? genro dele. dele. Socou o genro. Ele já era instrutor há 40 anos no mundo espiritual, ensinava lá boas maneiras, não vamos colocar assim, boas maneiras, não, figurativo. Desce para fazer uma ação de socorro, quando chega no lar, vê o genro traindo a filha, e ele espírita o genro encarnado. Ele voa no genro e começa a socar o genro. O genro não sentiu o soco, mas sentiu um choque assim, quase teve um desmaio lá.
um instrutor espiritual. Então, amigos, vocês verem que isso acontece. Quando a gente tiver essa tônica, não adianta. Até lá mesmo acontece. Não adianta. Então, vamos lá. Então, nós estamos trabalhando aqui o fluxo do nosso campo de consciência. Então, aqui nós estamos vendo aqui, olha, e de uma e de outra banda do rio. Então, de uma e de outra banda do fluxo mental, em termos de casa mental, acima nós temos o superconsciente. Jesus, Kardec, espíritos superiores, as inspirações que chegam do alto, que em tese ainda não é a nossa realidade, em tese, tá? Porque pode ser que a gente já tenha tido alguma experiência em esfera superior, já tenha tido algum conhecimento, estamos aqui buscando a consolidação disso e ao mesmo tempo superando o homem velho. Então, em tese, vem do plano, mas sempre vem do plano superior, tá? A revelação, o objetivo é acelerar o processo de evolução. Quem não quiser dar ouvido para a revelação, vai evoluir, mas vai demorar mais tempo, vai pela dor. Uma hora cansa de sofrer e vai falar, deve ter um Deus aí para me ajudar. Tem um Deus. Então, acima tem, simbolicamente falando, acima tem o superconsciente, abaixo tem o subconsciente. Então, André Luiz, no livro... Tem o consciente e o subconsciente. O consciente é o campo da consciência desperta, isso, onde eles chegam, aportam. De cima, ideia superior, e do nosso profundeza, o homem velho. Aí vem o espartano, o babilônico, o romano, o persa, entendeu? De vez em quando eles querem sair para fora. Eles querem continuar com a espada na mão. E quando a gente está no trânsito, que a gente entra na confusão de trânsito, é como se fosse o guerreiro antigo querendo sair com a espada na mão para continuar com as batalhas. Que é o nosso passado recente. Certo? Então, buscando superar. Então, mas nós estamos trabalhando aqui, não é com, vejam bem, não é com o acima e abaixo, é de uma e da outra banda. Do rio. Então é outro símbolo. É a banda da direita e a banda da esquerda. Não saiba a vossa mão direita o que faz a esquerda, não é isso? Jesus está falando do que conosco? Do automatismo. A direita faz automaticamente, a esquerda recolhe. A esquerda recolhe. Então nós recolhemos com a razão, que simboliza a esquerda, e distribuímos com a direita. Enquanto a gente estiver distribuindo com a direita, no esforço de distribuir, fazendo cálculo, fazendo conta, nós ainda estamos no automatismo. Então, quando a direita não souber, significa o automatismo, significa que nós estamos fazendo no impulso natural, sem medir o impacto. É como Jesus fazia. Jesus media o impacto do bem que ele fazia. O que é que vocês acham? Ficava calculando? Só que Jesus recolhia de Deus, né? E já passava pelo... Já era automático. Ele já era automático. Nós ainda estamos tentando fazer desse automatismo o natural, expressar o divino pelo automatismo. Mas de vez em quando ainda sai o homem velho no automatismo, que é que nós estamos trabalhando aqui. A impaciência dentro do lar com o familiar, a impaciência no elevador,
a impaciência na fila do supermercado, a impaciência no trânsito, estamos falando disso. Que é o nosso trabalho ainda por ser feito, ou não é? Todo mundo aqui já é Francisco de Assis, que isso já... Ninguém sente isso em lugar nenhum. No tempo que Francisco de Assis mesmo lutava com muito empenho com o impulso sexual. Para vocês verem como é lento o processo de evolução. Tem que ter calma, tem que ter paciência. Tem que ter esforço, né? O esforço você demonstra pelo hábito. Não é só pela vontade. Não é só pelo desejo, é pelo hábito. O hábito representa o esforço. Quando a gente consegue já começar a praticar um hábito diferente, já é o esforço pelo automatismo diferente. É o início. Então a gente vai ali, muda, aí consegue mudar o hábito ali, criar um novo hábito. Aí você vai 1, 2, 3, 4, aí recai no antigo. Aí, puxa, vai ter que começar tudo de novo. Aí vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aumentando o tempo de falha. Até que uma hora você não falha mais, conseguiu vencer. Bom, então, de uma e de outra banda do Rio. Mas na verdade, quando a gente fala desse rio e dessa árvore, é como se a árvore aqui estivesse dividida em duas, né? É um símbolo, tá, gente? Mas nós estamos trabalhando aqui com a unidade divina. Unidade divina. Então, a unidade divina aqui, a dualidade, nós ainda somos duais. Vamos colocar assim, temos duas faces, certo? Porque nós ainda somos como Paulo. O que Paulo dizia? O mal que eu não quero fazer, eu faço. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Ele está falando do quê? É do automatismo. Dos reflexos, né? Do reflexo não, da emotividade. Porque o reflexo é algo natural. Você vai estar andando, você está andando por aí. Então você escuta uma coisa, vai emergir um reflexo. Você sente o cheiro, vai emergir um reflexo. Você encosta alguma coisa, vai emergir um reflexo. Você vê, vai emergir um reflexo. O reflexo é da vida. Instintivo. O reflexo é instintivo. Agora, a sequência, que é a emotividade, que também é instintiva, nós estamos buscando mudar. Quando é que nós não temos nenhum reflexo? Se eu fosse surdo, se eu fosse mudo, não tivesse tato, não tivesse olfato. Não tem reflexo, ia ficar ali É um princípio inteligente do átomo. Não reflete nada. O princípio inteligente do átomo, por exemplo, nós aqui gostamos de trazer esse exemplo. Os átomos são forjados das estrelas, pelo processo de fusão termonuclear. Então, átomos de hidrogênio são fundidos por ali 15 milhões de graus centígrados, pressão absurda, funde 2 átomos de hidrogênio, transforma num de hélio, aí emite um fóton, radiação que leva esse fóton, leva 1 milhão de anos para sair de dentro do Sol. Tamanha a força de gravidade do Sol, que é uma estrela de 1 milhão de vezes maior do que a Terra, o volume. Se fosse um balão para encher de terras, 1 milhão de terras para encher todo o volume. O Sol tem 90% de toda a massa do sistema solar. Todo o resto é 10%.
Todo o resto é Júpiter, Saturno, Terra, Mercúrio, cinturão de asteroide, planetoide, que tem milhares lá depois de Plutão, nuvem de Oort, tudo isso é 10% só do sistema solar. O Sol é 90%. Né? As estrelas. Não, estrela é outro sistema solar. Estrela é outro sistema solar. Estou falando do sistema solar. Só tem uma estrela no sistema solar, que é o Sol. É a única. Se fosse duas, não tinha vida aqui. Com uma está desse jeito, imagina duas. Aí você quis dizer da fusão atômica porque essa caloria estrondosa, para que ele perceba as suas reações. Aí começa ele a impactar pelo calor, né? Aí quando o Sol se expande, se torna uma gigante vermelha, começa a lançar para o espaço sideral os átomos. Aí ele sai de 15 milhões de graus e vai para o zero absoluto, que é menos 270. Calor e frio, estão percebendo? Eu estou dando uma ideia aqui. Então são os primeiros impactos para desabrochar o princípio inteligente. Só lá no bactéria, vírus, bactéria, que vai começar a ter sensação. E é tudo julgar absolutamente necessário. É necessário. Certo? Então é necessário. Então o desenvolvimento é muito demorado, muito lento. Agora nós não temos noção de tempo, né? Porque nós não temos consciência nenhuma. Nós só vamos ter um lampejo de consciência no reino animal. Lampejo de consciência. Quando o animal emite um pensamento, aí é um lampejo de consciência. Porque ele não sabe racionalizar, evidentemente, sobre aquilo. Nós só vamos começar a racionalizar na faixa da humanidade. Pensamento contínuo e tal. Bom, então, o reflexo, então, ele é automático, gente. O reflexo olhou, viu o reflexo. Então, Jesus, quando olhava, tem uma passagem interessante no Crônicas do Irmão X, né? A passagem que o Irmão X relata, não está no texto bíblico. Eles iam caminhando por uma estrada e tinha um cachorro em decomposição. Aí nossa, olha que, mais ou menos assim, tá? Olha que mau cheiro é Jesus, olha que dentes lindos ele tinha. O reflexo de Jesus é outro reflexo ali. Não, o reflexo é único, tá? A consequência do reflexo é outra. A imagem entrou na retina, na mente vamos simbolizar no Pedro. Do Pedro e de Jesus. Em Pedro, despertou uma emoção. Em Jesus, outra. Ele foi lá cortou a orelha, Jesus foi lá pegou ele. É isso? Então, nós estamos trabalhando aqui com a dificuldade e com da evolução, né? Bom, então a árvore é a unidade. Estamos trabalhando aqui com a unidade. Então, quando eu falo de uma e de outra banda do Rio e falo que a árvore é a unidade, isso tudo é símbolo. O que isso quer dizer na prática? Que a unidade aqui é a unidade divina, unidade de Deus. Ela tem que ser demonstrada por nós, tanto na intenção, que é o pensamento, que é a razão, quanto na ação. Não adianta eu ter só intenção. A boa intenção está na base. Os Espíritos falam o tempo todo no livro dos Espíritos que Deus olha a intenção. Tem várias passagens. Deus olha a intenção. Inclusive no caso do assassínio. Deus olha a intenção. Porque a intenção de um espírito selvagem que comete um assassinato é diferente de um espírito supercivilizado que comete um assassinato, não é a mesma? O peso da responsabilidade é diferente. Bem diferente. Até alguns suicídios também analisados assim. Na questão 955, as mulheres que se imolavam com os maridos lá, se matavam com os maridos, o que os espíritos dizem lá? Não tem culpa porque estão em estado de nulidade moral.
Você tem que ter cuidado a analisar suicídio, senão já condenar a pessoa e vai ficar no umbral. Se faltava 50 anos para desencarnar, vai ficar 50 anos no umbral. Não é assim que funciona, porque se não tiver, se for o espírito em caso de nulidade moral, não vai ficar nem um minuto no umbral. Porque cumpriu um dever da sociedade, da lei lá daquela sociedade. Certo? Então nós estamos trabalhando aqui com unidade divina, simbolizada na árvore. Os símbolos. E árvores são nós, pessoas. Então nós aqui estamos trabalhando com símbolos para desenvolver a unidade divina. E para desenvolver a unidade divina, Paulo no livro dos Espíritos, questão 1009, é uma regrinha para desenvolver a unidade divina. Qual que é? Observar a ciência, o amor e a justiça. Ciência, o amor e a justiça. Então nós estamos falando aí de uma trindade: pensamento, sentimento e ação. O amor, a ciência e a justiça. A justiça está ligada ao entendimento filosófico, noção de justiça. A ciência é a prática e o amor é o sentimento, que é a dinâmica da evolução. 1, 2 e 3 na evolução. 1, 2 e 3. 1 é informação, 2 formação, o 3 transformação. Lembra da regrinha? A informação, o conceito que a doutrina espírita traz, que vai nos fazer entender a justiça de modo muito mais abrangente e humano. Justiça. Ciência é a prática dessa filosofia. A ciência para nós é a ciência prática da filosofia. Então, praticando a nova filosofia, eu vou impactar o sentimento, porque eu vou mudar hábitos. Então eu vou transformar egoísmo em amor. Vamos lembrar que no egoísmo já tem amor. O egoísmo é o quê? Amor próprio. Então o amor está aí presente. Só que ele está distorcido, voltado para si mesmo. Então o conceito espírita de justiça, que eu vou praticar exaustivamente na vida, pelo método científico, vai fazer com que esse amor que eu reverto só para mim seja um fluxo natural que parte de mim, que é o fluxo aqui, o rio. O rio é o fluxo. Só que o nosso fluxo ainda é o fluxo que busca tudo para si, de modo geral falando, e a tônica da humanidade, que é o egoísmo. Nós estamos lentamente tentando reverter esse fluxo. Porque com Jesus, quanto mais damos, mais nós temos. O egoísmo é quanto mais eu retenho, mais eu tenho. Não é isso o egoísmo? Com Jesus é diferente. Quanto mais eu dou, mais eu tenho. Por quê? Quanto mais a gente distribui virtudes, mais bem-estar nós temos, amigo. Essa é a matemática. Consequentemente, o trabalhador merece o salário. Se eu estou focado no amor na vida, se eu estou focado no amor legítimo, eu vou trabalhar, não vai me faltar o pão, vai me faltar o salário. Porque se eu for ocioso, aí já não tem amor. Se eu ficar na ociosidade, já não tem amor legítimo, tem egoísmo ainda. Então não tem como enganar a lei. Nós não conseguimos enganar a lei, não adianta. A lei é um bloco só. Ou essa unidade divina nós estamos usando para nos libertar do jugo das reencarnações, ou nós estamos usando para nos prender às reencarnações. E a força para progredir e tal.
Bom, então ficou clara essa ideia aí de árvore, as duas bandas, acima e abaixo, que são símbolos aqui, que nós estamos buscando um símbolo para aprofundar o conhecimento do Espiritismo. Nós não estamos buscando o símbolo aqui para nos tornar doutores em cabala, esoterismo, misticismo. Não, nós estamos buscando o símbolo aqui para entender didaticamente o Espiritismo e praticar no dia a dia. Esse é o objetivo. Que é o sentido pragmático, prático. Senão é ilusão. Que a nossa mente ainda é permeada pelas ilusões que salteiam a inteligência. Emmanuel, quando é texto mesmo. Das ilusões que salteiam a inteligência. As ilusões da vaidade, do orgulho, do egoísmo, que ainda pegam muitos aí pelo contrapé na fogueira das vaidades aí. Não vou nem falar de qual movimento eu estou falando. Diga lá, meu amigo. Eu gostei dessa expressão que você falou, a lei é um bloco só. O que você quis dizer? Que o conjunto, quanto mais nós nos desprendemos da nossa teoria, dos nossos conceitos animais, que é dificílimo, difícil. mas nós estamos nos agregando a esse grupo que você falou aí, que é esse bloco. Esse bloco. Esse bloco natural. É um outro bloco. Que ninguém escapa dele. Porque nós evoluímos em bloco, a gente sai de um bloco e entra no outro bloco. Exato. Ninguém escapa Pelo disso. sentimento. Então, quer dizer, a postura que você coloca e o objetivo que você põe aqui não é nos intelectualizar, não é nos tornar diplomáticos, mas é nos tornarmos pessoas móveis segundo as leis divinas, em todas as circunstâncias. Entender o processo, opa, eu estou entendendo isso aqui. Então eu vou aproveitar que eu senti raiva desse elemento e estou tendo a consciência nesse momento e não vou expressar. Eu vou expressar o contrário. Você tomar as rédeas da evolução. Domar o corcel fogoso. E a capacidade da expansão da inteligência, ela consiste exatamente nisso, né? Porque quando nós estamos falando aqui de um fluxo, de um rio, né? Você falou em expansão da inteligência, Da né? inteligência. Pois é. Porque dizem aí os filósofos que a gente usa pouco da nossa inteligência, né? Só que Capacidade eles só levam para o lado intelectual, né? intelectual, sim, mas aí eu não estou levando, estou falando da capacidade que a gente tem de transformação moral. Agora, utilizando a inteligência. Para abrir essa inteligência aí que você está dizendo, que é expandir esse fluxo aqui, né? Que é alargar. Porque Emmanuel define, por exemplo, que Ampliar. podendo definir a mente como aquela confinados entre a animalidade e a angelitude que nos encontramos. Podemos definir a mente como sendo um campo de consciência desperta, em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Então nós estamos trabalhando que é para alargar o campo da consciência desperta, consequentemente ampliar o campo de ação, que o Espiritismo apresenta uma faixa ampla de serviço para nós, plano interno e plano externo. Alarga o campo da consciência, tanto para dentro quanto para fora. Aí o símbolo que nós vamos associar aqui é inevitável, que é Moisés, simbolicamente abrindo os braços e fazendo o quê? Abrindo o Mar Vermelho, não é? É o símbolo de ampliar o campo da consciência desperta. Nós estamos estudando aqui o rio, o fluxo, que parte de nós mesmos. Então o Mar Vermelho, o mar simboliza a encarnação, o mundo. Por que o mar é o símbolo da reencarnação? Por causa da água. A água simboliza sentimentos. E o mar é onde as águas desagam, para onde as águas correm. Então, o próprio fluxo reencarnatório para o qual somos trazidos pelo nosso fluxo inerente, natural.
Aí nós temos as encarnações, aprendeu com o André Luiz, né? As encarnações automáticas, naturais, e as planejadas. As automáticas no fluxo, deixa a vida me levar. Eu não quero saber de revelação não, então ele vai no fluxo. Então ele se aproxima de um, gostei desse aqui, vou ficar com ele. Né? Porque ele tem um gosto que ele tinha quando estava encarnado. Certo? Tá ali. O elemento vai no barzinho e vai junto. Né? Vai para a confusão de futebol e vai junto. Vai na confusão do trânsito e tá junto. Aí um dia conhece a namorada, na mesma pauta de sintonia, lá no barzinho, lá no futebol, lá não sei aonde, né? E aqui ele está acompanhando ali. Não está acompanhando? Aí quando a namorada engravida, quem é que reencarna? Acontece muito isso. É o primeiro ali que está ali na fluxo natural, reencarnação natural, amigos. Agora, tem supervisão? Tem. Os superiores estão ali para você. Não, ele pode ir porque é da lei, nós não podemos interferir. É da lei de atração. Onde é que está a lei de atração? Pensamento. Lei de associação, lei de sociedade, pensamento. Qual é a cola? Sentimento. O grude, emoção, sentimento. Né? Ou seja, muita coisa que se repete poderia ter evitado. Poderia ter evitado. Né? Aí quando nós já temos acabou que nós não entramos no Jardim do Éden, nós vamos na semana que vem. Porque o assunto não é fácil não, tem que ir devagar mesmo. Nós vamos fazer conexão com o Gênesis aqui, então tem que ser com calma mesmo. E tem algum momento que se funde isso aí? O quê? Esses dois lados? Que dois lados? Passar do rio. Ideia e ação? Isso, que se torna um. É o Espírito puro, Jesus é a fusão completa. Tá. Nós estamos caminhando para fazer isso, vai demorar um pouco ainda. Essa fusão quer dizer, ou seja, É a unidade formada. de experiência que nós adquirimos É. até o Espírito puro. Que é a unidade formada. Você não tem uma ação para uma consequência, você tem uma ação já com o resultado. Uma coisa que será determinada. Isso, mais ou menos isso. Não quer dizer que você vai. Não quer dizer ação sempre, né? Às vezes é meditação, né? Porque tinha muita coisa que Jesus não podia falar. Você não Então tem. ele estava vendo ali, ele via ali a fieira de encarnações de uma pessoa. Né? Teve um aí do nosso grupo que espionava Jesus lá no tempo de Jesus, sob o mando de Tibério. Então quando esse elemento olhava para Jesus, que Jesus olhava para ele via assim, daqui a 2000 anos, lá no ano X, ele vai estar no Espiritismo lá. Então, mas ele podia falar? Não podia falar. O que ele podia fazer? Irradiar o amor, esperando que aquele elemento fosse... Porque aquela imagem de Jesus, porque quando o elemento olhava para Jesus, a imagem de Jesus entrava, né? Promovia alguma comoção interna, um reflexo, esboçava alguma emotividade. Então isso já é semente para o futuro. Sabe-se lá quantos milênios para frente. Aquela semente vai germinar. Perceberam? Porque um dia no mundo espiritual, às vezes no mundo espiritual, o elemento está na confusão, no sofrimento do mundo espiritual, ele pode ter um lampejo de uma memória antiga e ele vai lembrar, nossa, eu vi Jesus. Aí nesse momento, quem sabe ele... Aquela semente germina. Perceberam? É isso, amigos. Na semana que vem a gente continua. Nós vamos entrar no Jardim do Éden. E vamos conversar mais sobre esse assunto aqui. Que Jesus nos ilumine.